Olá, alunos do 7º ano. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós iremos abordar um novo assunto. Nós iremos ver tipos de sujeito. Iremos estudar 3 tipos de sujeito hoje. Vamos acompanhar a apostila na página 99, tá? De olho na língua. Claude Monet, o maior pintor impressionista que o mundo conheceu, retratou diferentes paisagens, o que prova seu valor como artista. Admire estas obras. Vamos olhar essas obras lindas, maravilhosas do pintor impressionista Claude Monet. Bem, continuando. Você deve ter gostado dessas obras. Agora imagine-se numa exposição de arte, ouvindo os comentários sobre as telas e o artista. Impressionante como ele trabalha a luz. Observo que se eu me aproximar muito da tela, não conseguirei identificar os objetos. Incrível isso. Lindo! Monet, como os outros impressionistas, declarou guerra aos clichês na pintura. Diante da neve de Monet, até sinto frio. Por que uma pincelada tão carregada? Vamos para a página 100. Continuando. Observe que há várias opiniões e que cada uma apresenta um nível de análise. Importante ressaltar também como a linguagem é importante para expressar essas opiniões. Repare que, quanto maior a capacidade de análise, mais complexas são as estruturas frasais, ou seja, as frases ficam mais complexas, mais rebuscadas. Para um comentário mais emocionado, usou-se uma frase nominal, ou seja, aquela que não tem verbo. Já para comentários mais embasados, usou-se o período simples, aquele que tem apenas um verbo, a frase que é apenas um verbo, e o período composto, no qual ocorrem 2 ou mais orações, ou seja, tem 2 ou mais verbos. Veja, impressionante como ele trabalha a luz. Temos uma oração, um período simples, apenas uma oração, apenas um verbo. Observo que, se eu me aproximar muito da tela, não conseguirei identificar os objetos. Eu tenho 3 orações, 3 verbos no período composto, formado por 2 ou mais orações. Nesse caso, 3 orações, 3 verbos. Importante. Todo enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal é considerado uma oração. Nós já vimos isso na aula passada. Como se percebe, quanto mais complexo e elaborado é o que se quer dizer, mais é preciso acionar conhecimentos linguísticos. Agora leia esta informação acerca da vida de Claude Monet. Esse incrível pintor impressionista nasceu na França no ano de 1840. Nessa frase, percebemos que a expressão em destaque representa aquele que recebe uma informação, ou seja, sobre quem se diz algo. O termo da oração sobre o qual se diz alguma coisa é chamado de sujeito. Então, o sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. É sobre quem se diz alguma coisa numa frase. No sujeito, identifica-se um núcleo. O que é o núcleo do sujeito? É a palavra mais importante. Grifem na apostila. É a palavra mais importante no caso da frase anterior. O núcleo do sujeito, esse incrível pintor impressionista, é a palavra pintor. Ela contém o significado. As outras palavras apenas elas ajudam a especificar o sujeito, tá? Ao lado do núcleo, podem ser inseridos artigos, numerais, pronomes, adjetivos, entre outras palavras que especificam o sujeito. Frases em que se encontra somente um núcleo são denominadas de orações com sujeito simples. Então, um exemplo assim, ó, quando eu falo assim, ó, a menina correu muito. Quem é que correu muito? A menina. A menina é um sujeito simples porque o núcleo é a palavra menina. Tá? Diferente de quando eu falo assim, ó, a menina e a irmã correram muito. Quem é que correram muito? A menina e a irmã. Se eu falasse a menina e a irmã, eu tenho 2 palavras importantes no sujeito que são núcleos, tá? Aí será um sujeito composto, como nós vamos ver agora, ó. Na frase acima, na frase da página 100, vamos olhar a frase da página 100. Mulheres no jardim e banistas no Grand Lier representam um pouco da sociedade parisiense. Então, mulheres no jardim e banistas. Quem se representam? Mulheres no jardim e banistas. Então, mulheres e banistas são o núcleo, tá? Dessa frase. Nós temos um sujeito composto. Por quê? Temos 2 núcleos nessa frase. A partir do exemplo, conclui-se que orações que apresentam mais de um núcleo no sujeito configuram um sujeito composto.
Além do sujeito, uma oração é formada também por um predicado, que traz as informações, ou seja, é aquilo que se diz acerca do sujeito. Sendo assim, leia os predicados dos exemplos anteriores. Olha só, quando eu falo, esse incrível pintor impressionista nasceu na França no ano de 1840, quem é que nasceu na França? Foi o pintor impressionista. Tudo que sobra é predicado, tá? Eu encontrei o sujeito, tudo que sobrar da frase é o predicado, tá? Mulheres de jardim banistas, no Guenolier, representam um pouco da sociedade parisiense. Quem é que representam? As mulheres ibanistas. Sobrou o quê? Representa um pouco da sociedade parisiense. É o predicado. O predicado contém o verbo da oração. Então, no sujeito não existe verbo, gente. O predicado é que contém o verbo, tá? O verbo flexionado, dependendo do contexto, permite que se conclua quando o sujeito está omisso e sobre o que ou quem está dizendo alguma coisa. Veja, um outro tipo de sujeito agora, ó. Quando eu falo assim, ó, admiramos as obras de Monet. Tudo isso aí é predicado, porque começa com o verbo. Agora, quem é que admiramos? Nós. O pronome nós está implícito, omisso, escondido, tá? E nós sabemos que é o nós pela forma verbal admiramos. Quem é que admiramos? Nós, primeira pessoa do plural. Quando eu falo assim, ó, gostaste da arte impressionista de Monet? Tudo predicado. Quem é que gostaste? Tu. O pronome tu também está implícito, tá? Mas a gente consegue entender pela forma verbal recuperaste. Nas situações apresentadas, embora o sujeito não esteja expresso, ele pode ser recuperado pelo contexto expresso, pela desinência do verbo da oração. Por isso é classificado como sujeito desinencial, elíptico, ou contextual, ou oculto. Então, tudo isso é um tipo de sujeito só. Ele pode ser chamado de sujeito desinencial, sujeito elíptico, ou contextual, ou oculto, tá? Eu peço que vocês façam as questões das páginas 101, 102 e 103 até o número 12, tá? Qualquer dúvida estarei no chat da plataforma. É só procurar, interajam com a titia lá, estarei por lá com vocês, tá? Nosso conteúdo de hoje foi tipos de sujeito, 3 tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito elíptico ou desinencial ou oculto ou contextual. Sujeito simples tem apenas um núcleo no sujeito. Sujeito composto, 2 núcleos no sujeito ou mais. Sujeito elíptico ou desinencial ou contextual é aquele que está oculto, escondidinho, mas mesmo assim eu consigo saber quem é. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, façam a atividade e entreguem dentro dos prazos. Beijo.